Olá, um grupo de pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, conseguiu identificar sinalizações celulares que podem desencadear uma doença que atinge 15 vezes mais crianças e adolescentes do Brasil do que no resto do mundo. A conversa de hoje é com o médico e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Sonir Antonini, sobre essa doença. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Que doença é essa? Bom, os tumores das suprarrenais, eles existem em todos os lugares do mundo, né? A particularidade é que aqui no Brasil, nessa faixa etária, então, entre crianças, principalmente crianças até 5 anos de idade, mas também adolescentes, eles são bem mais frequentes, 10 a 15 vezes mais frequentes do que no resto do mundo. Mas eles também atingem adultos em qualquer faixa etária. A segunda faixa etária mais afetada são pessoas entre 30 e 40 anos de idade. Então, como o nome diz, são tumores das glândulas suprarrenais, né? Qual é a função dessa glândula? As glândulas suprarrenais, elas se desenvolvem, então, desde a gestação, né? Ao nascer, elas são fundamentais e elas são divididas em duas partes. A gente tem uma parte mais externa chamada córtex suprarrenal, que é onde vão acontecer esses tumores que nós estamos falando. E essa córtex suprarrenal, ela produz 3 tipos de hormônios. Esses hormônios são o cortisol, o hormônio aldosterona e os hormônios, os esteroides sexuais. Cada um deles tem funções específicas, mas principalmente o cortisol e a aldosterona são vitais. Sem a presença deles e a ação normal, não se sobrevive. Além do mais, a suprarrenal também tem uma camada interna chamada medula que produz a adrenalina e a noradrenalina, também muito importantes para diversas funções do organismo. Quais são os sintomas dessa doença? Na maioria dos pacientes, em crianças principalmente, os sintomas começam rapidamente, que é o primeiro sinal costuma ser o aparecimento de pelos pubianos, odor axilar do tipo adulto, ou pelos axilares, ou espinha, acne, em crianças de 1 ano, 2, 3 anos de idade. Quer dizer, aparecimento de sinais de puberdade antes da hora certa, quer dizer, puberdade precoce. Bem precoce. Bem precoce. Então, a média de idade das nossas crianças é por volta de 1 ano e 8 meses a 2 anos de idade. O senhor pode repetir os sintomas? Então, em crianças, sinais de puberdade precoce, como pelos pubianos, pelos axilares, espinhas no rosto, em crianças muito antes da hora. Em pacientes adultos pode acontecer, por exemplo, nas mulheres, de repente elas passarem a ter excesso de pelos corporais, pelos no rosto e pelos em outras partes onde não é normal ter, ou uma outra forma que afeta menos crianças, mas mais adultos, que é o paciente passar a ganhar peso de forma descontrolada. Mas é uma obesidade muito específica, uma obesidade que a gente chama de obesidade centrípeta, central, diferente da obesidade que a maioria das pessoas apresenta. Então, de qualquer maneira, é um ganho de peso, com outras alterações na pele, etc., que difere da obesidade apresentada pela maior parte das pessoas. Agora, professor, o senhor falou dos sintomas, falou que tanto criança quanto adulto também podem desencadear, mas que mudança genética aconteceu nesses organismos para desenvolver o tumor suprarrenal? Os tumores pediátricos em crianças e adolescentes, no Brasil, a gente tem em 90% deles, quer dizer, de 9 em cada 10, existe um defeito genético que parece ser inicial, ou em etapas iniciais. Quer dizer, a pessoa já nasce, ela herda um gene alterado de um de seus pais, e no decorrer da vida, um segundo evento nesse mesmo local, nesse mesmo gene, sofre, então, ele nasce com uma alteração, acontece um segundo dano genético, e aí sim parece ser o início da formação desse tumor. Esse gene é um gene chamado gene TP53, é um gene que codifica uma proteína importante chamada P53, que é importante, no caso, para controle de células alteradas. Essa mutação, ela inativaria esse controle de células alteradas, permitindo que células com outras mutações, né, que são adicionais, se perpetuem e passem a formar o tumor. Em adultos, no Brasil, cerca de 1/3 dos pacientes adultos tem essa mutação. Em adultos, existem outras causas genéticas que parecem ser iniciadoras. Em crianças, provavelmente a alteração no gene TP53, essa alteração genética, é a primeira, mas a gente sabe que ela não é única, porque nem todas as pessoas que nascem com essa alteração parcial desenvolvem tumor. Mas o que é esse segundo evento? Se a pessoa já nasce com esse gene alterado e precisa de um segundo evento para desenvolver
a doença, o que pode ser esse segundo evento? Esse é bem clássico em desenvolvimento de tumores, que é esses genes, eles codificam proteínas. Nós temos que ter duas cópias, vamos por assim, um nível 2 dessa proteína. Para que a doença aconteça, esse nível tem que cair ao nível 0, quer dizer, então tanto o cromossomo herdado da mãe quanto o herdado do pai tem que sofrer uma alteração depois do nascimento naquela célula que vai dar origem a esse tumor. Não se sabe exatamente o que provoca esse segundo dano. Se é um evento normal da vida que perde o processo de seleção ou se alguma causa, tanto interna quanto externa ao organismo, facilita esse segundo evento. Então, a etapa inicial é nascer com a predisposição, em algum momento da vida, que nós não temos como saber, acontecer esse segundo dano nesse mesmo local, e aí parece que isso desencadearia o processo. Bom, apesar de ser uma doença precoce, o senhor falou que de crianças com 1 ano e meio, há como descobrir, detectar a possibilidade dessa doença antes que se desenvolvam sintomas externos? Isso. De modo geral, nós temos que, por uma criança que faça acompanhamento regular com seu pediatra, na primeira visita que o pediatra detecta alterações, é possível fazer uma detecção mais precoce. Mas, entretanto, dentro da tua pergunta, um grupo do Paraná, um grupo de pesquisadores do Paraná, fez um estudo analisando o teste do pezinho, triando essa mutação em todas as crianças que nasceram no Paraná num determinado período. Eles viram que 1 em cada 430 crianças carrega esse gene e dessas cerca de 2%, apenas 2% desenvolveram a doença até 5 anos de vida. Então, nessas crianças, eles acreditam que conseguiram fazer uma detecção mais precoce. Entretanto, foram poucos casos detectados. Então, hoje, a detecção precoce faz por um acompanhamento clínico regular, no caso do pediatra com a criança, ao primeiro sinal clínico, sim, poderia ser feito o diagnóstico. Estou conversando aqui com o professor Sonir Antonini, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, falando sobre o câncer na suprarrenal, nas glândulas suprarrenais, que atingem 15 vezes mais crianças e adolescentes no Brasil do que em outros países do mundo. Por que nós temos essa incidência tão alta? Então, nas crianças e adolescentes, a presença dessa alteração no gene chamado TP53 parece ser muito importante. Então, e o que se descobriu já faz cerca de 10 anos, estudos feitos em outros, aqui e principalmente em São Paulo, foi que essa mutação a mesma mutação afeta todas essas pessoas. Então se perguntou, será que ela teve uma origem comum? E os estudos, utilizando estudos de DNA e estudos mais aprofundados, parecem apontar que todos os brasileiros que carregam essa mutação têm, de alguma maneira, um ancestral, quer dizer, um parente comum, que parece ter se originado essa mutação em algum momento no século XVI ou XVII e parece ser de origem portuguesa. Provavelmente, um indivíduo sadio que carregava essa alteração parece ter vindo ao Brasil e disseminou essa alteração genética, assim como dissemina outras características genéticas. Como eu disse, apenas 2 a 3% das pessoas que nascem com essa predisposição desenvolvem a doença. Então, provavelmente, no sul e sudeste do Brasil, essa mutação tem uma origem comum, provavelmente do indivíduo de origem portuguesa, que envolvido de alguma maneira na rota de comércio entre o sudeste e o sul do Brasil, a rota dos tropeiros. É o que as pesquisas apontam, são boas hipóteses com vários fundamentos. Agora, professor, a pesquisa que o senhor participou em Ribeirão Preto, que confirma, parece que os trabalhos realizados no Paraná, que impacto tem no diagnóstico, no tratamento dessa doença? Isso. Na verdade, então, aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, o que nós confirmamos que essa mutação inicial, a P53, é muito frequente, mas a gente sabe que só ela não é suficiente para desenvolver esse tumor. Então, o nosso interesse é descobrir quais são as outras alterações genéticas, se elas existem, que estão envolvidas na formação do tumor. E se a gente descobrir, nós acreditamos que descobrindo essas novas alterações, nós podemos eventualmente descobrir ou testar novas formas de tratamento, novos quimioterápicos ou outros tipos de tratamento. Então nós estudamos principalmente duas vias de proteínas celulares, que existem nas células normais, a via WNT beta-catenina e a via SHH, o Sonic Hedgehog,
E o que nós vimos foi que essas vias, nesses tumores, estão desreguladas. Então, nós demonstramos que essas vias estão desreguladas, diversas proteínas estão aumentadas ou diminuídas. Então, essa foi uma das colaborações dos nossos estudos. A partir de agora, o que nós queremos estamos testando já, inibindo ou ativando essas vias para ver o efeito sobre o crescimento tumoral. No final, nós queremos aprender mais sobre esse tumor, para descobrir quais são os outros defeitos genéticos que são necessários para que se formem esses tumores e, se possível, descobrir novas alternativas ou iniciar o estudo para novas alternativas de tratamento naqueles pacientes que precisam de quimioterapia, né, onde a cirurgia sozinha não é curativa e precisam de quimioterapia para ter uma chance de sobrevida. Hoje, quais são as alternativas? O único tratamento eficiente é a cirurgia. Se o tumor é um tumor pequeno, que o cirurgião consegue com a cirurgia retirar inteiro, que ele não está aderido, não está grudado na vizinhança e não tem disseminação à distância, chamada câncer à distância ou metástase, as chances de cura são muito boas. Em crianças, cerca de 90% a 95% vão estar vivas depois de 5 anos de seguimento. Em adultos, cerca de 70%. Entretanto, se essa doença já está avançada, se os tumores são muito grandes, o cirurgião não consegue fazer uma cirurgia completa, ou essa doença, o diagnóstico já está disseminado à distância, com metástase, as chances de cura são menores que 20% em 5 anos. Quer dizer, 8 em cada 10 pacientes não vão estar vivos depois de 5 anos do diagnóstico. Agora, professor, em razão do nosso tempo, o senhor colocou lá os sintomas na criança e no adulto? Então, no adulto, tem duas alterações principais. Uma, principalmente em mulheres, que é mais fácil de detectar, são alterações menstruais precoces, excesso de pelos pelo corpo, excesso de espinha, excesso de acne. Um outro grupo se refere a um ganho excessivo de peso, mas um ganho de peso diferente do habitual. Um peso que se concentra, a gordura que se concentra mais no abdômen, no tronco, no pescoço e o rosto fica bastante arredondado. Além disso, a pele começa a ficar diferente, principalmente com a presença de muitas estrias muito grandes, muito escurecidas. Então são duas manifestações clínicas que são as mais comuns no adulto também. E repetindo a das crianças? Das crianças, o surgimento de pelos pubianos, espinha, antes da idade correta, quer dizer, meninas antes dos 8, meninos antes dos 9 anos com sinais de puberdade precoce. Eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, o professor Sonir Antonini, que participou e participa de um grupo de pesquisas que tenta identificar soluções, mesmo que seja para o futuro, da doença, do câncer na suprarrenal, que atinge 15 vezes mais crianças e adolescentes no Brasil do que no resto do mundo. Essa pesquisa é feita aqui em Ribeirão Preto, mas também tem uma pesquisa realizada no Paraná anterior, e é a do professor que confirma aqueles dados e trabalha para encontrar uma solução para combater essa doença. Professor, muito obrigado. Boa sorte nessas pesquisas. Obrigado. Eu que agradeço. Acho que é importante salientar, como você mencionou, que esse é um trabalho de equipe, né? Eu participo no meu laboratório, que é o laboratório que eu trabalho de endocrinologia, junto com outros professores, professora Margarete de Castro, professor Ayrton Moreira. Aqui na faculdade tem outros colegas, como Carlos Scridelli, também trabalhando. Quer dizer, existe várias pessoas interessadas em avançar e junto em colaboração com pesquisadores de São Paulo, por exemplo, além do Paraná, que foi o pioneiro nessa área, mas hoje nós aqui de Ribeirão e os pesquisadores da USP de São Paulo e do Boldrini Campinas também estamos tentando avançar bastante para melhorar aí o diagnóstico e melhorar o tratamento dessa doença. Obrigado. Okay, obrigado. Este foi mais um programa da TV do Complexo de Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. Até o próximo programa.